A paz do Senhor, amados. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Deus possa, através dessa mensagem que Ele nos traz nesse dia, Ele possa abençoar grandemente o seu coração, a sua mente, fazer com que você tenha uma confiança ainda maior do que aquela que você tem tido até aqui. Estamos, creio eu, na reta final. Em breve, em nome de Jesus, todas as igrejas estarão se reunindo novamente, presencialmente. Mas também tem sido um tempo bom, esse tempo onde nós estamos isolados, mas estamos em família, estamos aprendendo tanta coisa, amados. Eu tiro por mim, quanto tempo nós temos mais para estudar a palavra, o corre-corre da vida, o dia a dia, tem feito, não tem estado conosco, né? Esse isolamento tem nos tirado esse corre-corre, isso facilita demais a nossa comunhão com os nossos parentes, com os nossos filhos, nossos pais. E eu espero em Deus que esteja sendo realmente um tempo de refrigério. Toda preocupação você lança nos ombros do Senhor. Toda ansiedade, lança nos ombros do Senhor. Ele cuida de nós, diz a palavra de Deus. E se nós não confiarmos nisso, irmãos, não vale nem a pena seguir a Deus. Porque nós vivemos pela fé. Nós vivemos tendo a certeza daquilo que Jesus nos prometeu quando aqui esteve na terra. Mas eu não estive lá com Ele, então eu vivo das experiências dos nossos irmãos. E por isso eu tenho firmado a minha fé na palavra de Deus. Esta palavra faz a diferença. Eu desejo de todo o coração que ao sairmos dessa quarentena, quando essa pandemia estiver totalmente extirpada e liquidada, e eu creio nisso, irmãos, estamos orando por isso, nós não podemos crer diferente. A igreja de Cristo não pode ser a mesma. Todos aqueles que eram acomodados não serão mais. Eu tenho uma palavra de Deus para nós hoje, e eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do Êxodo, no capítulo 25, e os versículos que eu vou ler agora são os versículos 8 e 9, e depois estaremos lendo, outros versículos desse mesmo capítulo, para que nós possamos compreender melhor aquilo que Deus quer falar conosco. Êxodo capítulo 25, versículos 8 e 9 diz assim: Faze-me também um santuário, para que eu possa habitar entre meu povo. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e as instruções para a mobília que eu te revelar. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós pedimos uma unção nova, fresca para este momento, especial, quando vamos falar, Senhor, de um dos seus planos principais, de um desejo que está no teu coração, para que, ao ouvirmos isso, essa unção nos faça, esse entendimento venha com clareza ao nosso coração, Pai, e nós possamos entender de forma limpa, clara, o que tu pretendes com o teu povo. Se há dúvida em alguém, se alguém sendo convertido ao Evangelho, tendo aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, até hoje não pensou nisso, que possa meditar, Senhor, nesta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Nós colocamos o título nessa mensagem, para hoje, e o título é o seguinte: para habitar entre nós. Para habitar entre nós. A palavra de Deus disse que
Deus sempre teve esse desejo. Nós temos inúmeras passagens onde Deus mostra o desejo de habitar entre nós. Mas a primeira coisa que eu queria que você anotasse, segurasse aí no seu coração, é o plano inicial de Deus. Aliás, eu tenho pregado aqui na minha igreja e tenho falado com o nosso povo que a única pessoa que primeiro termina tudo para depois começar do início é o nosso Deus. Ele primeiro mostra como será a salvação, Ele primeiro mostra como iremos viver, Ele diz como é que é o céu, Ele diz como é que nós poderemos chegar lá, e depois então do início Ele vai dizendo quais são os passos que nós temos que fazer para chegar até lá. Mas o desejo dele é esse, habitar com seu povo. Então eu posso dizer que antes da fundação, quando ele planejou tudo, quando ele começou a fundar tudo, criar todas as coisas, no coração dele já existia esse desejo de que nós, a humanidade, aqueles que estivessem em condições de morar no céu, pudessem morar com ele e ele com seu povo. Para isso ele criou um plano espetacular, mas não perca de vista isso. Deus preparou tudo para que ele possa habitar no meio do seu povo. Deus preparou tudo para que nós possamos estar com ele um dia, vivendo com ele face a face. Quando você entende essas coisas, quando você entende esse plano, o seu coração já muda completamente. Então, muitas vezes a gente tem a impressão que as pessoas dizem assim, não, Deus criou as pessoas, criou o ser humano, e o ser humano está aí andando, de repente um tropeça, outro peca, ele cria um escape, e aí um dia ele pensa assim, não, eu vou trazer esse povo para morar comigo, eles vão morar ali no céu, digo na terra, durante tantos anos, mas depois ele vai morar comigo, esse povo. Não é assim. Deus, eu vou repetir, Ele preparou, isso é muito importante para que você entenda o teor dessa mensagem e as outras duas anteriores que nós pregamos, que nós vamos nos referir a elas daqui a pouco. Quando você entende que todo o propósito de Deus gira em torno de levar-nos para morar com Ele, para a eternidade, para termos o tete a tete com Ele, conversarmos com Ele, a Bíblia mostra isso. Lá em Apocalipse, então, mostra as coisas maravilhosas que nós vamos ver e estar com Ele. Quando você entende isso, não é possível que a sua vida possa continuar a mesma. As duas últimas pregações que fizemos no domingo, a primeira foi antes da semana da Páscoa, nós pregamos uma mensagem chamada Os Prontos para Sair. Então, o povo estava ali, na noite onde mataram o cordeiro, e depois eles iam comer esse cordeiro, o sangue do cordeiro foi passado nas portas, a promessa de Deus é que iria vir com a morte, e matar todos os primogênitos do Egito, mas quando ele visse o sangue, ele iria passar por cima. E ali o Senhor disse, essa é a Páscoa. Então, ele disse, o povo precisa estar preparado, pronto para sair. Quando vocês vão sair? Quando eu chamar. Mas uma coisa nós aprendemos, que enquanto eles estavam esperando, Deus estava agindo. Aí depois, no domingo seguinte, que coincidiu com o domingo da Páscoa, eu trouxe uma mensagem sobre os planos de Deus. Por que simplesmente tirar o povo do Egito? Aí coloquei algumas coisas sobre fé, sobre conhecermos a presença de Deus e a manifestação do poder de Deus. E hoje, então, essa mensagem eu chamaria de a terceira mensagem dessa série. Nós vamos encerrar essa série hoje. Provavelmente domingo próximo estaremos numa mensagem que não tenha necessidade de sequência. E essa de hoje, então, para habitar entre nós. Este foi o principal motivo
Note que aquele povo estava no Egito, voltemos lá um pouquinho, aquele povo estava no Egito, Deus tira aquele povo de Egito, aquele povo era escravo, e Deus o tira não simplesmente para dar liberdade ao povo, não para dizer assim, vocês agora não são mais escravos, mas Ele tira por um propósito, e sempre esteve na cabeça de Deus, no coração de Deus, o propósito de morar com esse povo. E Ele vem trazendo o povo, porque tudo é uma figura do que Ele estaria apontando. O Antigo Testamento, nós sabemos, é uma figura do Novo Testamento, e o Novo Testamento confirma as revelações do Antigo Testamento. E tudo apontava para o futuro, para a vinda de Jesus, para morrer por nós. Então aquele cordeiro, aquele animal, segundo as orientações de Deus, que foi morto, cada família mataram um cordeirinho, mataram esse cordeiro, apontava para o cordeiro de Deus, o cordeiro vivo, o cordeiro que Deus providenciaria, que era Jesus, que foi Jesus, é Jesus. Mas tudo isso é uma questão de fé. E eu costumo dizer aqui para o meu povo, e digo, já disse em outras ocasiões, muitas vezes nós temos fé que vamos morar no céu. Você está salvo? Sim, eu tenho fé na minha salvação. Mas nos falta fé, por exemplo, para sairmos de uma pandemia de 40 dias. Às vezes, amados, nós somos surpreendidos dizendo que temos fé, que vamos morar com Deus, um Deus que nunca vimos, que só temos acompanhado pelas Escrituras. Sim, são Escrituras sagradas, mas nós não vimos, estamos falando, não, vamos morar com Deus. Mas nos falta fé para coisas pequenas comparadas a isso, porque este milagre é o maior milagre. E quero dizer, já está tudo pronto lá. Em João 14, versículo 2, Jesus conversando com o seu povo, os seus discípulos, Ele disse que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Ele disse, eu vou então preparar lugar para vocês. Há muitas moradas, já está pronto. Então, o que Deus faz? Ele traz o povo, agora já, esse povo está no deserto, passamos da segunda mensagem, já vimos a manifestação de Deus em várias situações, o poder de Deus, e o povo passa a confiar mais em Deus e começa a olhar. De vez em quando dava umas manquitoladas ali, mas o povo estava vendo, Deus está conosco. Moisés falando, olha, é o nosso Deus, está nos guiando. Mas chega um momento que vai acontecer algo tremendo, e é sobre isto que eu quero falar nesse dia. Eu quero fazer uma comparação do que Deus vai pedir agora com a figura que Ele aponta para o Novo Testamento, que é o que nós estamos vivendo hoje. Deus chama Moisés e diz, Moisés, eu quero que você construa um tabernáculo. Por quê? E ele disse aqui, faze-me também um santuário, um tabernáculo, um lugar para que eu possa habitar entre o meu povo. E ele diz, mas eu quero que vocês façam de acordo com as minhas especificações, da forma que eu vou ditar para vocês. Irmãos, é muito simples de nós entendermos isso. Por que Deus, eu te pergunto, por que Deus diz, faça um tabernáculo e eu vou te dar as medidas, eu vou dizer para você como é que são as coisas, os utensílios, os objetos, todos que vão colocar lá dentro. Já pensou nisso? E tudo que foi colocado lá dentro tem um simbolismo. E ele aponta também para Jesus. A realeza, a majestade, o sacrifício, tudo isso aponta para lá. Mas ele manda fazer um tabernáculo, mas eu queria lembrar que antes, Moisés tinha a tenda do encontro. Em Êxodo 33, 7, diz lá que Moisés pegava a sua tenda, uma tenda móvel, levava para fora do arraial, e aí todas as pessoas levavam para fora do arraial para ficar lá e falar com Deus face a face. Todas as pessoas que queriam falar com Moisés acerca de alguma coisa de Deus, eu queria perguntar, saber de Deus alguma coisa, eles tinham que então se dirigir, eles tinham que falar com Moisés, eles tinham que ir até próximo ali, mas a tenda ficava fora do arraial.
E parece que aquilo não agradou muito a Deus. Deus sempre quis estar no meio do seu povo. Então Deus manda Moisés construir um tabernáculo. A palavra tabernáculo significa, ela deriva da palavra Mishkan, mas ela quer dizer, no hebraico, é o Mikdash, quer dizer habitação, quer dizer casa, moradia, templo. Note que Deus está dizendo assim, construa uma moradia, construa uma casa, ainda que provisória, construa uma habitação para que eu possa habitar entre o meu povo. Irmãos, lógico que nós aqui sabemos que Deus é infinitamente grande, poderoso, a sua majestade é indiscutivelmente grande. E Ele não estava dizendo ali, faz uma tenda, eu vou morar nessa tenda, eu vou largar o céu, vou largar isso tudo aqui e vou morar com você. Ele estava mostrando uma figura do que vai acontecer quando nós todos estivermos com Ele no céu. Mas antes, nós vamos passar pelo Novo Testamento. Eu não quero entrar em detalhes aqui, irmãos, sobre cada utensílio, cada item do tabernáculo. Há estudos enormes sobre isso, poderemos fazer isso futuramente, mas não é aqui. A mensagem que Deus está nos dando hoje é para que nós comparemos o tabernáculo do Antigo Testamento, o templo do Antigo Testamento, esse templo não o templo de Salomão, essa moradia, essa habitação que Deus está dizendo, com a habitação do Novo Testamento, a habitação onde hoje nós vivemos e a habitação que nós teremos com Ele lá no porvir. E ele dá os detalhes das medidas, quais os utensílios e objetos. Isso tudo tem conexão e representatividade, representa a realeza, representa a divindade, porque Deus é Deus poderoso, Ele é Rei, Ele é Senhor. E, repito, apontava para aquele que iria então confirmar tudo isso, que era Jesus. Agora, ainda em Êxodo capítulo 25, ele faz uma coisa tremenda. E olha a primeira diferença. As moradas que já estão prontas para nós lá no céu, já estão prontas e nenhum de nós participou para fazê-las. Deus fez todas as coisas. Mas aqui, ele pede, isso tem um simbolismo também especial. Vocês vão ver quando nós falarmos, entrarmos no período do Novo Testamento, é que ele pede que as pessoas façam isso de bom grado. O que ele faz? Ele pede para o povo cooperar. Em Êxodo 25 diz assim, então o Senhor orientou a Moisés, dize aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Recebe-a com alegria. Ele falando para Moisés, recebe essa oferta com alegria, de toda pessoa cujo coração a compelir a cooperar. Ou seja, de toda pessoa que tiver com o coração de bom grado para cooperar. Eu não vou esperar chegar lá quando estivermos fazendo aqui a comparação com Jesus, que de repente pode passar batido, mas eu já quero fazer essa ponte agora. Irmãos, o que Jesus disse? Quem quiser vir após mim, aquele que quiser, aquele que estiver sobrecarregado, aquele que estiver cansado, pode vir. Mas ele não obriga ninguém, ele diz, o seu coração precisa estar assim. Por isso que quando nós pregamos o Evangelho, quando nós pedimos às pessoas, aceite a Jesus, e muita gente não entende isso, aceita Jesus, por que eu tenho que aceitar Jesus? Isso está dentro dessa frase, aceita Jesus, está dizendo assim, aceita que Jesus venha morar com você, ser dono da sua vida, resolver tudo para você. Então, quando esse convite para a pessoa que não tem essa intimidade com Jesus, quando esse convite é feito, dentro desse convite está dito assim, você de bom grado quer que Jesus more dentro da sua casa, e a sua casa é a sua vida, mas também dentro da sua casa, no meio da sua família. Voltando aqui ao tabernáculo, eu queria que os irmãos refletissem comigo, e eu quero fazer uma pergunta diretamente a você. Por quê? Por que Deus disse como é que Ele queria que fosse feito o tabernáculo? Por que Ele não disse para Moisés, Moisés, faça um tabernáculo? Por
que Deus aqui está dizendo? Eu quero que vocês façam, e a medida tem que ser essa, essa e essa. Não vamos entrar em detalhes, porque não é esse o motivo da pregação. Por quê? Sabe por quê, amados? Primeiro, porque nós ainda não havíamos experimentado a graça, e eu entendo como graça de Jesus, é aquilo que a gente faz com o coração alegre. Se Ele pede 2, eu dou 4, se Ele pede 5, ninguém precisa me obrigar, ninguém precisa me obrigar a ofertar, ninguém precisa me obrigar a vir à igreja, ninguém precisa me obrigar a adorar, ninguém precisa me obrigar a cantar, porque pela graça eu faço com o maior prazer, porque eu lembro que Jesus me salvou, me resgatou, então eu tenho alegria, eu sinto falta esses dias que eu não estou vindo congregar com os irmãos, eu sinto falta quando eu não estou podendo sair na rua, como antes fazíamos, e falar de Jesus para as pessoas. Isso é graça, é falar sem ninguém estar me vigiando. Isso é graça, é adorar o reino de Deus. Investir no reino de Deus, não por necessidade, não por carência, mas porque e quando eu falo investir, não é só dinheiro, eu estou falando investir com vida, investir com trabalho, investir cooperando, investir fazendo com que o reino prospere, para que o nome de Jesus seja visto e seja engrandecido. Então ainda não havia essa época, por isso Deus disse assim, eu não vou deixar vocês fazerem, que é capaz de vocês fazerem um tabernáculo de qualquer jeito. É capaz de vocês construírem alguma coisa, vocês já estão aí chateados, irritados, que estão andando no deserto e nem se lembram que eu os tirei do Egito. Então eu vou dizer como é que tem que ser, porque por um lugar onde eu vou habitar e morar, tem que ser do meu jeito e não do seu. Deus não habita no lugar onde Ele não gosta de habitar. Mas Deus é amor, sim, mas Ele é rei, Ele é majestade, Ele é todo poderoso. Você não pode esquecer disso, meu amado. Ele pode ser amor, Deus é amor, sim, mas você não pode desqualificar a figura de Deus, do Senhor Todo-Poderoso, do El Shaddai, Elohim. Por isso é que Ele disse, eu vou dizer como é que tem que ser. Já imaginou, irmão, se Ele deixa por conta do povo? Repito, ainda não havíamos, ou o povo não havia experimentado a graça. Mas nós vamos ver isso quando eu falar de Jesus. Reflita, se Deus é majestade e Deus é todo-poderoso, Ele disse, eu vou escolher o lugar onde eu posso habitar. Por quê? Porque aquele tabernáculo serviria de exemplo como uma morada do Altíssimo, uma figura do céu. Você já imaginou onde Deus mora? Será que Deus mora em qualquer lugar lá no céu? Será que o céu é um lugar qualquer? Você já leu sobre o céu? Apocalipse fala sobre o céu, as ruas de ouro e cristal, os muros de jaspe luzentes, o trono de Deus. Você acha que lá é qualquer lugar? Então esse Deus só ia dar um pulinho aqui para morar com o seu povo. Por isso Ele disse, eu vou escolher porque é a minha morada. E tudo que foi ordenado como material, como os utensílios, as cores de tudo, ouro, púrpura, tudo, o azul, tudo que foi ordenado ali, Deus sabia que isso tudo seria transferido para Jesus. Eles não conheciam Jesus, eles não sabiam da intenção de Jesus. Então, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E Ele também, dentro daquilo que Ele pediu para construir no tabernáculo, Ele diz, construa uma arca, essa é a arca da aliança, então representaria a presença de Deus. Deus estaria neste lugar, representando então a arca, a presença de Deus, era algo que, aí então que Ele especificou com os mínimos detalhes, qual é o material que se aplicaria na arca. Repito, nós não estamos aqui pretendendo dar uma aula, nem dá tempo para isso, e cada significado de cada peça, cada utensílio, cada pano, cada tecido que foi colocado lá, não é essa a intenção. Ele colocou também, e isso é importante,
que é uma figura do que vai acontecer depois. Ele colocou também o véu que separava o Santíssimo do Santo. E depois do véu, no lugar santíssimo, era onde a arca deveria estar, a arca da aliança. Por que ele fez isso? Se ele queria morar com o povo. Por que ele não misturou tudo? Sabe por quê, amados? Porque Deus quis lembrar ao povo que o povo era um povo pecador. Deus quis lembrar, Deus quis falar com eles. Eu quero morar no meio de vocês, mas por enquanto ainda não é possível esse tete a tete, porque o pecado habita em vocês ainda. Ainda não chegou o tempo daquele meu cordeiro que vai pagar, tirar o pecado do mundo. Então, por isso, vocês precisam saber que tem que haver uma distância entre vocês e eu. É claro, irmãos, que a presença física de Deus não estava ali, representado pela arca. Mas havia manifestações teofânicas. O que é isso? A santidade estava ali. A voz de Deus se fazia ouvir ali. Quando o sumo sacerdote entrava para levar o pecado de alguém, para pedir a Deus a libertação, a liberação do perdão, ele estava levando pela fé diante de Deus. Mas era uma arca, era uma coisa feita de madeira, mas representava Deus. Isso, irmão, não tem nada a ver com os ídolos que as pessoas colocam hoje, e a pessoa ora por um ídolo, porque o próprio Deus diz, nós não devemos adorar a ídolos nenhum. Isso ele diz, faça assim. Não são os homens que decidiram, eu vou fazer aqui esse santo, eu vou fazer aqui essa figura de Jesus. Isso é o homem que decidiu. Mas Deus falou para fazer daquela forma, e aquela forma foi feita, porque representava a sua presença. E ali havia manifestação do poder de Deus naquele lugar. Eu imagino quanta coisa tremenda acontecia naquele lugar. Mas tudo isso é figura, é sombra da morada de Deus em nós hoje. Hoje nós temos Jesus, temos o Espírito Santo, e eu queria então considerar com os irmãos algumas coisas. Hoje o Espírito Santo habita em nós. No porvir estaremos todos nós com Deus face a face. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje nós somos o tabernáculo. Lembra da tradução do tabernáculo? Templo, morada, casa, habitação. Em algumas versões diz que nós somos morada de Deus. Nós somos santuário de Deus. Agora, olha que coisa interessante. Aquele véu hoje não existe mais. Por quê? Porque Deus era exigente e Jesus não é? Não. É porque Jesus, com sua morte, perdoou-nos, pagou todos os pecados e nos tirou da morte para a vida. E aí, embora nós estejamos uma semana depois da Páscoa, e eu tive que fazer essa série, eu não quis fazer sexta, sábado e domingo, eu quis fazer um domingo, outro domingo e outro domingo. Então hoje eu passei um pouquinho da Páscoa, mas eu quero que você lembre que essa morte de Jesus representa aquele cordeiro lá do Antigo Testamento, lá do Egito. Você se lembra? Mataram um cordeiro e comeram a carne do cordeiro, e quando Jesus morre, ele morre exatamente na Páscoa. Ele reúne os seus discípulos na noite em que ele foi traído, ele vai morrer no outro dia, e ele diz, essa é a última Páscoa, ele celebra como judeu a última Páscoa, e ali ele institui a ceia do Senhor, dizendo, este é o meu corpo, dá o pão, este é o meu sangue, e dá o cálice. Então ele morreu na Páscoa. Nós podemos dizer que Jesus é a nossa Páscoa. Podemos não, devemos dizer, Jesus é a nossa Páscoa, porque foi na Páscoa que mataram um cordeiro. Quem matou? Todos nós matamos com os nossos pecados. Através de nós, Jesus morreu. Ninguém foi lá e pegou na força e matou. Ele se entregou por nós,
para cumprir aquilo que Deus planejava lá. E para que você não perca de vista tudo aquilo que nós estamos falando, isso tudo está na caminhada para todos nós irmos morar com Deus. Este é o propósito principal. Deus quer que nós estejamos indo morar. Então a sua morte, a morte de Jesus, evitou a nossa morte eterna. Se Jesus não tivesse morrido por nós, nós não poderíamos morar com Deus como vamos morar. Você crê que você vai morar com Deus? Você pode dizer amém, eu vou morar. Você crê, meu amado, que tudo isso foi planejado desde o início? Que Deus tinha um propósito e preparou isso para que nós pudéssemos morar com Ele? Então foi a partir da sua ressurreição, a partir da ressurreição de Jesus, é que nós recebemos o Espírito Santo. Ele disse lá em Atos, assim, depois que ele ressuscitou, ele esteve com os discípulos se preparando para subir, e ele disse assim, eu vou subir e vou enviar para vocês o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é esse Deus, é esse Jesus que habita em nós. Ele disse, eu vou enviar para morar com vocês. Mas isso tudo é pela fé, porque como é que Jesus poderia morar comigo? Só se ele entrasse dentro da minha casa e ficasse morando comigo. Mas ele subiu, ele morreu e enviou o Espírito Santo, que é Deus, que é Jesus. E ele disse, ele vai morar com vocês. Nós somos templo, nós somos tabernáculo, nós somos o santuário de Deus. Em 1 Coríntios 6,19 fala isso. Então vamos considerar. Jesus morre por nós, esteve aqui, fez o ministério, em João 14, João capítulo 14, Jesus conversando com os discípulos, ele disse assim, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Então o que é isso? O Pai mora em mim e eu moro no Pai. E qual era o desejo de tudo isso? É que todos nós um dia morássemos com Ele, mas por enquanto eu vou mandar, até chegarmos lá no porvir, eu vou mandar alguém, eu vou enviar alguém para morar com vocês. Por quanto tempo? Não por aquele tempo do deserto. Não era uma morada que vinha e voltava, mas uma morada permanente. Não é um Deus que vinha e voltava, um Espírito Santo que vinha e voltava, mas é um Espírito que permanecerá conosco para sempre, nunca mais sairá. E eu queria que você considerasse para nós concluirmos. Deus mudou as regras do seu templo? O templo que Ele preparou para si, o templo que Ele idealizou, Ele agora, no Novo Testamento, as novas regras mudaram? Sou eu que decido como é que será essa casa? Sim, eu quero servir a Jesus, eu já ouvi muito isso, mas eu quero servir do meu jeito, porque eu estou na graça. Meu amado, graça é muito mais do que aquilo que estava lá. Aquilo lá, na lei, Deus diz, tem que ser desse jeito. Aqui na graça, a pessoa diz assim, não, vamos fazer sem ninguém nos pedir. Nós vamos fazer o melhor tabernáculo. Então você acha que eu decido como será a minha casa? Sou eu que decido como é que será a minha vida para servir a Jesus? Porque Jesus ficou barato agora. Deus lá era o Todo-Poderoso, era a majestade, e Jesus é um qualquer. Se você acha que a graça é isso, você está completamente equivocado acerca da graça. Jesus continua sendo Deus, Jesus continua sendo a majestade, Jesus continua sendo o Rei dos Reis, Jesus continua sendo o Senhor dos Senhores. A sua graça, então, o que é isto? Deixar que transformemos Jesus num orador qualquer? Claro que não. Ele morreu por nós, Cordeiro, para que sejamos seu templo. Ele, Cordeiro, morreu por nós, para que nós sejamos o seu templo. Agora você para um pouquinho e volta lá na primeira mensagem. Entendi. Então aquele animal que foi morto lá nas casas, era Jesus que iria morrer por nós, porque o pecado veio e passou por cima, por isso que chama Pessar, Páscoa, passou por cima e não matou ali os primogênitos do povo hebreu, dos judeus, e agora Jesus
morre na cruz na Páscoa, porque tinha que se configurar exatamente. Ele morre e tira o pecado do mundo. E ele diz: vocês que me aceitaram nunca mais morrerão. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Por isso, a nossa Páscoa é a ressurreição. É o resultado da morte de Cristo. Ele morreu e ressuscitou. Mas o assunto hoje, embora eu tenha que tocar na Páscoa, é sobre o templo. Hoje nós somos esse tabernáculo. Olha como Deus sempre desejou. Por que Deus tirou o povo do Egito? Para morar com o povo. Deus sempre quis. Jesus quer morar dentro da sua vida. É impossível você dizer que aceitou Jesus e não permitir que Ele more na sua vida. E como Ele mora em nós, Ele é um inquilino exigente. Ele não deixou de ser Deus. Apesar da sua graça, nós aqui hospedamos na nossa casa o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pense nisso. E a nossa adoração, então, como tem que ser? Não, eu adoro de qualquer jeito, Deus entende. Não, meu irmão. Quem define como será a adoração a Jesus, a Deus hoje, é Ele e não você. Por que seria diferente? Deus disse: eu quero que vocês façam isso, isso. Tinha um ritual para entrar no átrio, tinha um ritual para entrar no Santo dos Santos, tinha um ritual, as pessoas tinham que se purificar, e ali tinha que se matar um animal, a adoração não podia ser de qualquer jeito, as pessoas não podiam estar em pecado para adorar a Deus. Por que hoje pode? Porque Jesus é menor? A nossa adoração tem que ser a melhor que nós temos. E quem dá o que tem não deve nada a ninguém. Eu não estou dizendo que a adoração de fulano ou de Beltrano seja inferior à minha, ou a minha tem que ser igual à dos outros, não. Mas você tem que dar o seu melhor. Quem diz como é que você tem que adorar é o Senhor. E a nossa forma de vida? Eu posso viver de qualquer jeito porque eu estou na graça? Ué, mas peraí, você é casa, você é morada de Deus, Deus está morando aqui dentro. Então, eu não estou falando de coisas circunstanciais, que eu não posso fazer uma coisa errada, eu não posso pecar, não devo, mas eu faço às vezes, não é? Nós fazemos. O que está dizendo é que isso é circunstancial, o que estamos dizendo é que isso aí não é um modo de vida. Nosso modo de vida é abrir mão das coisas. Às vezes enganamos uma pessoa, enganamos sem querer. Eu dou um prejuízo a uma pessoa sem querer, mas quando eu percebo que o Espírito Santo me toca, eu vou lá e recupero aquilo, eu faço aquilo ser limpo, ser sanado. Será que eu estou imune de magoar o irmão, chamar o irmão de idiota, brigar com o irmão? Não estou. Mas a diferença é que eu tenho que lembrar que dentro deste santuário está uma pessoa que habita só em lugar santo, e naquela hora ele diz assim: olha, um minutinho, você vai ter que ir lá e pedir perdão. Você vai ter que ir lá e fazer com que esse desagrado, essa coisa errada que você fez, não pode continuar. Você tem que perdoar. Como é que você pode servir a Jesus com uma água no coração? O que é isso? Você agora decide como é que é o seu templo? Eu posso decidir como é que é meu templo? Antigamente, Deus disse, tem que ser assim. Agora Jesus diz, faz do seu jeito. O nosso culto, o nosso sacrifício, a Bíblia diz em Romanos 12:1 que o nosso culto é um sacrifício vivo e santo ao Senhor. O que é isso, irmãos? Que nós temos a nossa vida tem que ser totalmente entregue para Jesus em tudo que fazemos. Nós não podemos deixar pedaços para trás, nós temos que fazer de uma forma uma forma intensa, de coração, com amor, pela graça. Por quê? Porque aqui dentro desse templo, vou repetir, a Bíblia diz que somos templo. Em 1 Coríntios 6,19 diz isso, somos templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios também 3,16 fala sobre o templo. Então o nosso culto não pode ser qualquer culto.
Já imaginou, irmãos? Agora, depois dessa mensagem, eu creio que você, quando estiver congregando conosco, no meio do louvor, na pregação, você não vai estar dormindo, você vai estar com a caneta na mão, anotando e orando, intercedendo pelo pregador, porque aqui dentro deste templo mora Jesus, mora o Senhor, e Ele não é inferior ao Deus que estava no deserto, que disse para Moisés: Moisés, eu não estou nem satisfeito de você trazer essa tenda móvel fora do arraial, eu quero que você construa um tabernáculo, que eu quero habitar com o meu povo. Por que Jesus é diferente e diz: faz do que você quiser da sua vida? Por que o nosso culto então seria do nosso jeito? Não pode, irmãos. Nosso culto tem que ser do jeito de Deus. Por fim, vou repetir em João 14, 2, Jesus dizendo: na casa do meu Pai há muitas moradas, já estão prontas. Mas em Apocalipse 21, na visão que João, na ilha de Patmos, teve, ele foi ao céu, então, ele já viu o que está pronto. A partir do capítulo 4 de Apocalipse, João sobe ao céu em espírito, ele vê, Deus vai revelando todas as coisas para ele. E no capítulo 21 de Apocalipse, ele diz assim: então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Mas olha o que ele viu também. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Quem é a noiva? A igreja. A igreja é formada, há pessoas que dizem: nós somos templos. Não, não somos templos, é no singular. Nós somos templo, eu sou templo, fulano é templo, Beltrano é templo, aquele que é salvo em Jesus, né? Somos templo. Então nós somos a noiva, nós somos a igreja. Olha o versículo 3: e ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens. Irmãos, olha que lindo. Irmãos, atenção, vocês lá do deserto e daqueles que souberam depois do deserto. Aquele tabernáculo, entre aspas, está aqui, olha aqui. Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais Ele habitará. Você pode dar um aleluia bem alto aí, aleluia. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Irmãos, não brinquem comigo. Não é possível que você não tenha entendido essa mensagem. Que Deus está dizendo: tudo o que acontece desde que você nasceu para que eu possa habitar com você e você comigo, não aqui na terra, não 70 anos, é muito pouco, 80, 90, sabe por que você ainda não entendeu? Porque você acha que Deus vai morar com você 90 anos, aí você está correndo atrás das coisas, está correndo para ganhar dinheiro, está correndo para comprar, está correndo para passear, tudo isso você pode fazer. Mas note que a eternidade é infinitamente mais do que 90 anos. Esse capítulo 21 é lindo. Esse capítulo 21 fala sobre a cidade que já está pronta. No capítulo 22, ele vem falando sobre o rio de água viva que corre de lá. No versículo 3 do capítulo 22 diz: nunca mais haverá maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Olha a importância desse Cordeiro, irmãos. Às vezes nós valorizamos um coelho, um ovo de Páscoa, e esquecemos que o Cordeiro é Jesus, a nossa Páscoa é Jesus. Ele morreu, Ele tirou, Ele matou tudo aquilo que poderia nos matar.
Eles contemplarão a sua face, o seu nome estará, o nome de Deus, estará sobre as frontes dos seus servos. Sabe o que é isso, irmão? Vai estar chancelado de quem que eu sou. Mas ele diz também, as pessoas que não poderão entrar lá, são aquelas pessoas que não fizeram do seu santuário, do seu templo, porque santuário não quer dizer que seja santo, viu, irmãos? É o lugar de habitação. Então, as pessoas que não fizerem a sua vida como o santuário, o lugar, o habitat de Deus, o templo santo de Deus, não poderão estar lá. E ele diz, ficarão de fora os idólatras. Ficarão de fora as prostitutas, os prostitutos. Ficarão de fora os homicidas. Ficarão de fora os roubadores. E ficarão de fora todo aquele que ama e pratica mentira. E a maior mentira, no meu entendimento, é a mentira que eu tenho dito para mim mesmo, dizendo, eu sou o templo de Deus. Eu estou enganando a mim. Quando eu acordar que eu não sou o templo de Deus, já será tarde. Essa é a maior mentira. E a Bíblia diz em Apocalipse que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os homicidas e todo aquele que ama e pratica a mentira. Repito, a maior mentira é aquela que muitas vezes nós cometemos contra nós mesmos. Eu gostaria que você agora, no lugar que você está, pare tudo e converse com Deus. Eu queria que você dissesse para Deus, aí, sem ninguém te ver, você e Deus, se você tem sido exemplo, se você pode ser superior àquele tabernáculo do deserto, que era só figura. Agora nós temos o Espírito Santo morando em nós. Você tem entristecido o Espírito Santo? Eu queria que você meditasse nisso e nós vamos orar agora. Eu quero pedir a Deus pela sua vida, para que você primeiro diga, entendi que tudo isso que está acontecendo desde que nós nascemos, tudo que acontece na terra, é um plano de Deus para que eu, pela fé, o receba, que Ele reine em mim, para que eu aprenda como vai ser morar com Ele lá no céu. O fim de tudo é isso. Agora, pode ser que você, não sendo o santuário de Deus, você também não vai morrer eternamente. Você vai viver eternamente, mas não no céu, no inferno. A morte eterna significa morte fora da salvação, separação, morte, separação, mas você vai viver eternamente vivo no inferno. E a Bíblia diz claramente que não viveremos, as pessoas que vão para o inferno não viverão em comunhão, as pessoas estarão isoladas. Haverá entre as pessoas uma treva tão densa que a Bíblia diz que parece que pode pegar com a mão. Você não vai ver, você vai ouvir pessoas gritando e não vai ver, mas vai viver eternamente assim, atormentada. Mas em compensação no céu, com o santuário de Deus, diz aqui que a noiva vai morar com Ele, Ele será o nosso Deus, o seu nome, o nome dEle estará na nossa testa. Eu quero orar por você para que você decida por isso, que você valorize esse tabernáculo que Jesus proporcionou que você fosse. Você não seria, mas Jesus proporcionou, porque Ele morreu por você, Ele rasgou o véu, Ele disse, Deus, agora já está cumprido, eu rasguei o véu aqui, então aquelas pessoas que o Senhor separava para nos lembrar, fica do lado de lá porque você é pecador, agora não precisa mais, porque Ele nos deu a entrar na presença de Deus,
Ele, Jesus, é o nosso sumo sacerdote. Nós podemos entrar, nós somos sacerdotes e podemos entrar diretamente com Deus no nome de Jesus. Quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos faz lembrar que somos seres vivos, mas somos habitações do Espírito Santo. Cada um é uma habitação. Cada um que te recebeu, Jesus, como Senhor e Salvador, é habitação. Senhor, não permita que nós esqueçamos disso, que nós larguemos isso, Senhor. Não permita que nós danifiquemos esse corpo. E quando o apóstolo Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo, que nós não pertencemos a nós, a morada é dele, nós não temos o direito de estragar com vícios, com coisas que nós fazemos, mas temos que fazer de acordo com a vontade dele. Inclusive a nossa adoração tem que ser do jeito dele, o nosso culto tem que ser do jeito dele, o nosso modo de vida não pode ser do nosso modo, mas tem que ser do modo dele, Pai. Ajuda-nos a sermos essas pessoas. Tem misericórdia daqueles que agora estão dizendo: Senhor, perdão, perdão, perdão. A Tua palavra garante que ao pedirmos perdão, o Senhor nos perdoa imediatamente. Então, Senhor, faça com que eles jamais voltem atrás depois de pedirem perdão. Cuida da Tua igreja. Cuida do Teu povo nesses últimos dias. Sabemos que a Tua volta está próxima, Senhor, mas ainda temos alguma coisa ou muita coisa para fazermos aqui. Senhor, assim que nós nos libertarmos dessa quarentena, desse isolamento, nós cremos que muita gente vai correr para as igrejas e nós correremos também ao encontro deles dizendo: Jesus é a solução, Jesus é o Senhor, e devamos todos nós ser templo e morada do Altíssimo. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, querida, e você possa procurar uma igreja próxima de você, se você não tem uma igreja. Se você tem uma igreja, eu queria que você orasse pela sua igreja, pelo seu pastor. Nós estamos orando aqui por cada membro da igreja. Vamos orar por todos vocês, todos os membros da igreja, viu, amados, vocês que estão ao alcance da nossa pregação. Mas orem pelos seus pastores, orem pelo que Deus tem para nós nesse ano 2020, e grandes coisas são. Deus abençoe e até breve.